Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa 7ª aula. Já estamos mais do meio do nosso curso de preparação de novos membros. Essa aula a gente vai estudar sobre Santa Ceia. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente viu até agora. Vimos que catecúmenos é o estudante da Bíblia. Na segunda aula nós estudamos sobre a Bíblia. Na terceira aula nós estudamos sobre a criação e a queda do ser humano, né? Como Jesus Cristo veio e nos redimiu, pagou o preço dos nossos pecados. Na quarta aula, na quinta aula nós estudamos sobre Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na última aula nós estudamos sobre batismo, né? Aliás, na penúltima aula, né? Na última aula nós estudamos sobre a Santa Ceia e esse então é o nosso resumo. Vamos lá? Primeiro, Santa Ceia faz parte de um dos dois sacramentos da igreja, né? Esse sacramento, segundo Agostinho, é um sinal visível de uma graça invisível. É algo que a gente faz externamente, representando alguma coisa que já aconteceu dentro do nosso coração interior, né? Então, nós encontramos esses dois, o batismo e a Santa Ceia, na Bíblia, e eles não têm poder para salvar a nossa vida, né? São apenas símbolos, demonstração de alguma coisa que já aconteceu internamente. No entanto, eles são muito eficazes para o nosso fortalecimento, o nosso compromisso, a nossa noção de comunidade, nossa noção de comunhão com o Senhor e noção de comunhão com o próximo também, né? Com os salvos em Cristo Jesus, né? Como é que a gente pode definir Santa Ceia? Primeiro, colocamos aqui um resumo do que não é Santa Ceia. Santa Ceia não é um mero formalismo ou ritual, não é um mero acréscimo ao culto, né? Vamos acrescentar alguma coisa aqui no culto para ficar mais bonitinho, mais espiritual. Não é isso. Não é algo para ser feito rapidamente, liquidado. Não é uma mera encenação, simplesmente para ser observada pelos espectadores. E não é repetição de chavões sem sentido. Não é um ato forçado e nem é realizado com má vontade, né? Uma das coisas que nós conversamos em sala de aula é que a Santa Ceia ela não pode ser vista também como um elemento de pressão sobre aqueles que não são membros ainda da igreja, né? Que às vezes a pessoa fica ali e tal, constrangida e tal, vou me tornar membro por constrangimento, né? E nós estudamos lá na primeira aula que isso aconteceu em 306, quando Constantino disse: agora o império todo é cristão? Todo mundo é cristão. E isso não funciona, não é por pressão, né? Isso precisa ter acontecido internamente para a gente exteriorizar, né? Então vamos lá, o que é Santa Ceia de fato? Já vimos o que não é, vamos ver o que é. A Santa Ceia, primeiro, ela foi instituída pelo Senhor Jesus, na ocasião da celebração da Páscoa. Trata-se de um ato de adoração na forma de refeição cerimonial, em que os servos de Cristo participam do pão, do vinho, em memória do Senhor crucificado, em celebração da relação com Deus na nova aliança através da morte de Jesus. Então tem tudo a ver com a comunhão que nós temos com Cristo Jesus e na convicção que nós temos de que Ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida, ok? Um versículo aí, né? 2 versículos na realidade, Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai isso, comei, isso é meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, a Santa Ceia, a gente pode ver nesse texto aí que ela aponta para o passado, quando Jesus diz assim: ó, é para vocês lembrarem daquilo que aconteceu, fazer isso em memória de mim. Ela aponta para o presente, quando diz assim: é para você comer o pão, é para você beber o cálice, você está fazendo isso agora, né? Então você está apontando para o presente. E ela também aponta para o futuro, quando um pouquinho mais na frente, especialmente o apóstolo Paulo diz assim: ó, todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse cálice, vocês precisam anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Também é um lembrete desse compromisso que nós temos, né, de anunciar a morte do Senhor pelas nossas vidas, né? Alguns dos nomes bíblicos, referências que fazem referência à Santa Ceia, né? Esses textos você pode parar, abrir sua Bíblia, ler. Vai ser muito importante você manusear a sua Bíblia para até criar esse hábito e essa prática, né, de achar os textos. Então vamos lá: mesa do Senhor, comunhão,
ceia do Senhor, partir o pão, Eucaristia ou ação de graça, né? Ações de graça, são alguns dos nomes que se apresentam na Bíblia, ok? Como é que se faz a presença de Cristo? Aqui tem muitas controvérsias a respeito disso. Como é que Cristo está presente na Santa Ceia, né? Na história da igreja, questões sobre a natureza da presença de Cristo na ceia e a relação do rito com sua morte expiatória foram objeto de muita controvérsia. E a gente vai ver algumas delas aqui, né? Primeiro, a transubstanciação. A crença de que, uma vez que o sacerdote ordenado abençoa o pão e o vinho, eles se transformam literalmente em sangue de Cristo, né? Essa teoria, ela diz que aquele pedacinho de pão e aquele copinho de vinho ali, ou de suco, se transformam literalmente no sangue de Cristo. Nós não acreditamos dessa forma, vamos falar no final aqui como é que a gente acredita. Consubstanciação. A presença espiritual de Jesus nas espécies do pão e do vinho. Ou seja, eles entendem que o pão continua sendo pão, mas também passa a ser corpo de Cristo. O vinho ou o suco de uva continua a ser isso, mas também é corpo de Cristo. Então é uma substância como. É pão, mas é corpo de Cristo. É suco, mas é sangue de Cristo, né? E a gente também não acredita assim. Vamos lá. Memorial. Aqui, o pão e o vinho continuam sendo pão e vinho, mas o conceito sobre o que é a Santa Ceia que é o problema, né? O conceito da Santa Ceia como memorial nega absolutamente a presença corporal de Cristo na ceia. O sacramento é visto apenas como um ato de comemoração, embora não negue que nele Cristo está espiritualmente presente à fé dos crentes. Então, é apenas um memorial, uma encenação daquilo que aconteceu, né? Como é que a gente acredita? A gente acredita que Cristo está presente espiritualmente. Lembra que na penúltima aula nós tivemos aula sobre Trindade e Jesus Cristo disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e a presença de Cristo na nossa vida é através do Espírito Santo. Então a gente entende que Cristo está presente na Santa Ceia através da presença do Espírito Santo. É a crença que enquanto o pão e o vinho permanecem imutáveis, o Espírito Santo eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo que é glorioso e real. Dessa forma, espiritualmente falando, Jesus está presente na Santa Ceia. Espiritualmente falando, Jesus está presente na Santa Ceia. E essa é a doutrina que nós adotamos, ok? E aí eu estava falando na sala de aula que assim, a Santa Ceia é um momento muito emocional para o crente que passou por essa transformação, que sabe que Cristo está presente na vida dele. E às vezes a pessoa sai dali reforçada na sua fé, né? Muitas vezes a gente sai reforçado na nossa fé. Mas isso não pode acontecer só no momento da Santa Ceia, porque Cristo está presente na nossa vida todos os dias. Então a gente precisa parar e pensar, puxa, quantas vezes eu paro para pensar que Cristo morreu por mim, que Ele hoje está presente na minha vida. Não pode ser só no momento de Santa Ceia. O momento de Santa Ceia é esse momento comunitário, em que junto com a comunidade nós vamos lembrar que Cristo morreu por nós, como se nós estivéssemos sentados à mesa com Cristo e Ele estivesse nos servindo do pão, do vinho, como se Ele estivesse servindo da vida dele, né? Até coloquei um desenho aqui para representar essa comunhão que nós temos com Cristo, né? E o ideal seria que se tivesse mais pessoas aqui, que a Santa Ceia fala de comunidade com Cristo, mas também comunhão com Cristo, mas também comunhão com os outros irmãos, né? Então vamos para frente. As bênçãos da ceia, né? Acabei de falar da comunhão, que é uma bênção, mas existem outras. A ceia é para alimentar espiritualmente o crente. Todo homem está sujeito a tentações e acomodação espiritual. Um dos modos de se fortalecer e reanimar é a comunhão com Deus por meio da Santa Ceia. Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Então a Santa Ceia também é um lembrete de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Hein? Mais benefícios aí, né? Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente, pela fé,
a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte e dele se alimentam. Não carnal ou corporalmente, não fisicamente, mas real e verdadeira e espiritualmente, ok? É o que diz lá na nossa confissão. Então, quem é que pode participar, né? No último texto que a gente leu aqui da confissão, diz que os que comungam de maneira... Deixa eu lembrar aqui. Os que comungam de maneira eficiente, né? Aqui a gente vai ver como é que é essa eficiência, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, este permanece em mim e eu nele. Primeiro, se é algo que já aconteceu internamente, eu preciso entender que Cristo habita em mim. Então, se eu comer a carne, se eu comer o pãozinho, beber o suquinho lá, o vinho, e isso não tiver acontecido dentro de mim, não faz muito sentido. Vai ser só um pedacinho de pão, só um copinho de suco. Então eu tenho que entender que eu estou permanente em Cristo. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Essa é a chave de quem é que pode participar da Santa Ceia. Eu preciso entender que isso já é algo que aconteceu em mim. Não é que eu vou comer aquele pãozinho, Cristo vai entrar em mim. Vou beber aquele suquinho, o sangue de Cristo vai entrar em mim. Não. Ele já está dentro de mim. Ok? A ceia é um sacramento para a igreja. Nem todas as pessoas que estão na igreja podem ser admitidas na ceia. Como é que funciona isso? A gente não proíbe na nossa igreja, não fica fazendo uma chamada de quem é que pode e quem é que não pode. Se a pessoa não tem esse compromisso com a igreja, não tem esse compromisso com o Senhor, não tem Cristo permanente na vida dele, ela vai comer um pãozinho, vai beber um suquinho. Ela não tem condições de pensar espiritualmente naquilo que está acontecendo. Então pode até ser emocionante, pode até ser muito legal, mas ela não vai ter esse entendimento espiritual. Mas também não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal. A gente não proíbe quando o presbítero está passando lá, a gente não proíbe eles de participarem se participam de uma maneira inocente, né? Sem saber exatamente o que está acontecendo, né? A ceia é para os crentes e membros da igreja em plena comunhão. Outra coisa é assim, a pessoa que está em disciplina, que está vivendo em pecado, que está vivendo uma situação que ela sabe que ainda não quer consertar, sabe que ainda não quer tratar isso diante do Senhor, ela precisa primeiro resolver isso com o Senhor. Porque Cristo está presente na vida dela, mas ela está dando lugar mais a outras coisas do que a Cristo. Ou está priorizando, pelo menos momentaneamente, mais uma situação de pecado do que a presença de Cristo nesse confronto. Então a Santa Ceia também é esse confronto de conserto, né, sobre a vida do crente. Para participar da ceia é necessário ser convertido e identificado com Cristo por meio do batismo, vivendo em plena comunhão com sua igreja. Além disso, tem de ter capacidade espiritual para discernir, ou seja, entender a razão do sacrifício de Cristo. Aqui entra uma grande controvérsia. Por que as crianças não participam da Santa Ceia, né? E alguns apontam esse texto bíblico que diz que é preciso ter capacidade espiritual para discernir. Tem que discernir o corpo e discernir o sangue, né? E alguns entendem que as crianças não têm essa capacidade de discernimento, né? É uma grande controvérsia que existe aí sobre isso, né? Respondendo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui diz a importância do ato do batismo como uma confirmação pública, inclusive sinalizando para a própria igreja e sinalizando para os de fora que essa pessoa faz parte da igreja de Cristo. Então, fazendo parte da igreja de Cristo, essa pessoa pode tomar a Santa Ceia comunitariamente, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou a gente dá lugar a um, ou a gente dá lugar a outro. Então a gente precisa entender assim, cara, eu estou sentado na mesa com Cristo. Eu preciso dar mais atenção a Ele, né? Eu preciso deixar Ele dirigir a minha vida, deixar Ele dirigir. Eu estou lembrando disso, que Ele habita em mim, que Ele está dentro de mim e que Ele é que é o Senhor sobre a minha vida, né? Então, eu preciso ter esse entendimento, né? Esse discernimento do que é a Santa Ceia. O que eu preciso discernir? Eu preciso discernir que a Santa Ceia não é uma refeição comum.
ela é para crescimento espiritual e cada vez eu preciso me parecer mais com Cristo. Cada vez que eu participo da Santa Ceia, eu preciso trabalhar para que a minha vida seja mais parecida com Cristo. Ela é um autoexame. E antes de participar da Santa Ceia, eu preciso ter esse coração limpo e uma vida digna, ou pedir perdão do Senhor daquelas coisas que têm desagradado a Ele. E eu preciso ter esse compromisso de pregar, de testemunhar sobre a salvação de Cristo, não só com palavras, mas com o meu testemunho, com a maneira como eu me comporto com as pessoas ao meu lado, com a minha família, com todos os que estão convivendo comigo, né? Então, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, vocês têm a responsabilidade de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é um compromisso que todo cristão tem. Não faz muito sentido a gente participar da Santa Ceia mês a mês e não ter esse compromisso de anunciar a morte do Senhor, né? Então, a conclusão aí para a gente terminar a nossa aula: o dever dos crentes, depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor, é o de seriamente considerar como se portar nele. E com que proveito? Se foram vivificados, confortados, devem bendizer a Deus por isso e pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a reincidência, cumprir seus votos e animar-se a atender sempre a essas ordenanças. Se não acharem, porém, nenhum benefício, deverão refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para esse sacramento e no comportamento que tiveram na ocasião, podendo, em uma ou outra, aprovar-se diante de Deus de suas próprias consciências, esperando com o tempo o fruto de sua participação. Se perceberem, porém, que nessas coisas foram remissos, deverão humilhar-se e para o futuro participar dessa ordenança com mais cuidado e diligência. Okay? Então, é isso. Espero que você seja abençoado por esse resumo aqui da aula, que Deus possa falar ao seu coração e que brevemente você que não participa da Santa Ceia possa assumir esse compromisso com a igreja através do batismo, sinalizando para a igreja que você já é alvo de Cristo morada no seu coração e participar da Santa Ceia conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.